Oi, hoje nós vamos falar sobre o tema cuidado com a inveja. Cuidado com a inveja. E nós vamos usar aqui um exemplo bíblico de uma pessoa que sofreu muito por conta da inveja. E nós vamos aprender com ele, para nós não cometermos os mesmos erros e para nós também aprendermos a identificar as pessoas que estão com essa inveja em nosso redor e como saber lidar com isso. Nós vamos aprender hoje com a pessoa chamada Adonias e nós vamos aprender também com uma pessoa chamada Salomão. Talvez você já ouviu falar, né? O rei Salomão. E nós vamos falar do irmão dele, Adonias. Adonias também era um dos filhos do rei Davi. Ele era o filho juntamente com a esposa Agite. Nós sabemos que o rei Davi teve várias esposas. E Davi, ele teve esse filho também, Adonias, assim como Salomão, né? Que é filho de outra esposa, mas eles eram meio irmãos. E a Bíblia fala ali em 1 Reis, capítulo 1, todo o capítulo, vai contar a história de Adonias. A Bíblia fala que Davi, ele já estava muito idoso, ele já estava assim prestes a morrer, né? Na visão de todos, já não estava aguentando mais nada. E aí esse filho, Adonias, ele não quis saber, né? Em que situação que o pai estava. Ele sabia como funcionava, como que era ser eleito um novo rei em Israel. Havia um procedimento. Primeiro, teria que ter a aprovação de Deus. Segundo, teria que ter o óleo derramado pelo profeta. Então, não era assim qualquer pessoa, né? E Adonias, ele sabia que o rei havia feito uma promessa a Betseba, que Salomão seria o rei no lugar dele. Mas, mesmo ele sabendo que aquele lugar não era para ele, mesmo ele sabendo que não era a vontade de Deus que ele fosse rei, a Bíblia fala que nesse momento que o pai dele estava ali convalescente, ele se autodeclarou rei. Ele chamou os amigos mais próximos, ele chamou os colaboradores dele, os apoiadores, e ele fez um banquete, e nesse banquete ele se declarou rei. Ou seja, né, fez isso às escondidas, sem autorização do pai, fez isso sem consultar a Deus. Ele fez isso sem ter o óleo derramado sobre a sua cabeça, ou seja, ele não esperou nenhum desses processos, ele simplesmente se autodeclarou rei. Ele não chamou o sumo sacerdote para participar da reunião dele, nem os apoiadores do pai, e nem do irmão Salomão. Ele só chamou aqueles que estavam do lado dele, aqueles que poderiam apoiar ele. Então, primeiramente, nós vamos falar sobre alguns erros que Adonias cometeu, para que nós, na nossa vida, no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, não venhamos a cometer os mesmos erros. Porque às vezes você fala assim, poxa, eu não tenho inveja no meu coração. Mas às vezes as nossas atitudes são atitudes de uma pessoa invejosa. E isso atrai maldição para a nossa vida. Então nós precisamos, primeiro, antes de olhar a trave no olho da outra pessoa, olhar primeiro os nossos olhos, para ver se as nossas atitudes diárias não têm sido como as atitudes de Adonias, para que a gente não venha cair nesse mesmo erro que ele cometeu, tá? Então, primeiro, eu gostaria de falar que Adonias, ele não quis alinhar os sonhos dele aos sonhos de Deus. E uma pessoa que ela tem inveja no coração dela, ela não quer saber o que Deus pensa a respeito dos sonhos dela, né? Se aqueles sonhos que ela tem sonhado são sonhos de Deus para a vida dela ou não, ela não se importa, ela só se importa com o sonho dela, ela só se importa com o objetivo dela, ela só se importa com ela mesma. E Adonias, ele tinha um sonho de ser rei, tanto é que ele se autodeclarou rei sem ninguém, né? Sozinho, foi lá, se autodeclarou rei com seus apoiadores. E ele era um sonho dele, mas em nenhum momento ele colocou esse sonho diante de Deus. Ele perguntou para Deus, Deus, esse sonho é a tua vontade para mim? Esse sonho é o melhor para mim? Será que nesse sonho eu vou realmente ser realizado? Eu vou ser feliz? Eu gostaria de ler aqui para você alguns versículos, né,
que fala sobre essa questão de nós apresentarmos os nossos sonhos a Deus. Não é errado sonhar, não é errado desejar, não é errado planejar. Nós temos que fazer tudo isso, mas todos os nossos sonhos nós temos que depositar na presença de Deus para saber se esses sonhos realmente são os melhores de Deus para nós, porque nós não sabemos do nosso futuro, só Ele. Então eu quero falar aqui para vocês primeiro Provérbios capítulo 16, no versículo 1, que diz assim: ao homem pertencem os planos do coração, mas do Senhor vem a resposta da língua. Então, nós podemos fazer planos, mas nós temos que apresentar todos os nossos planos e todos os nossos sonhos a Deus, para que Ele venha dar o aval final. Provérbios 16:3 diz: consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. Consagre a Deus. Vai fazer um planejamento, consagre a Deus, entrega para Deus. Deus, eu estou com esse planejamento. Esse planejamento dessa forma. O Senhor sabe do futuro, eu não sei, então me guia. Aquilo que tiver nesse planejamento que vai me fazer infeliz, me mostra, né? Faz com que não dê certo, me mostra outra saída. Quando a gente coloca os nossos planos, a gente deseja alinhar os nossos sonhos aos sonhos de Deus, as coisas começam a dar certo. Provérbios 16:9 também diz assim: em seu coração o homem planeja o seu caminho, mas o Senhor determina os seus passos. Os nossos passos quem determina é Deus. Então é muita burrice nossa a gente não alinhar os nossos sonhos aos sonhos de Deus, porque quem determina todas as coisas é Ele. E aí depois que a gente faz todas as coisas, por exemplo, talvez Adonias cresceu sonhando ser rei de Israel, mas talvez ele nunca colocou diante de Deus esse sonho. Ele simplesmente desejou, então eu desejei, então eu vou correr atrás, eu vou conseguir porque eu sou forte, porque eu tenho minhas estratégias, eu sou inteligente. Talvez ele nunca quis colocar diante de Deus esse sonho. Provérbios 19:21 também diz assim: muitos são os planos no coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Então, nós temos que entender que Deus, Ele tem planos para nós. E os planos dele, como diz esse versículo aqui, ó: pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Olha só. Deus, Ele tem pensamentos mais altos que nós, Ele tem sonhos maiores que os nossos. Enquanto a gente está sonhando aqui, eu acho que eu estou sonhando alto, Deus, Ele sonha sonhos maiores ainda. Então, quando a gente decide alinhar esses sonhos, os meus pensamentos, os meus sonhos aos sonhos e pensamentos de Deus, procurar saber se isso que eu estou sonhando, se esse projeto que eu estou querendo realizar está de acordo com a vontade de Deus, isso vai evitar com que eu passe por situações difíceis. Isso vai evitar com que eu quebre muitas vezes a minha cara. Então, a pessoa que ela tem inveja no coração, ela não deseja alinhar os sonhos dela aos sonhos de Deus. Ela simplesmente deseja, projeta e executa todos os seus sonhos, seus projetos sem Deus. E esse foi um dos erros de Adonias, que nós não podemos cometer. Outro erro de Adonias foi qual? Ele desejou o que era do outro. Ele desejou o que era do outro. Nós nunca podemos desejar o que não é nosso. Nunca desejar a posição do outro. Nunca desejar, e quando eu digo aqui desejar, cobiçar mesmo. Cobiçar, sabe, o que a outra pessoa possui. Nós podemos elogiar: nossa, fulano é linda, fulano é lindo, né? O que fulana tem, meu Deus, é muito lindo. Elogiar uma coisa, desejar é outra. Tem pessoas que, se você conseguir algo novo, se você prosperar em alguma área da sua vida, tem pessoas que ficam tristes, sabia? Sabe? Ou tem pessoas que olham para você e só vê defeito. Às vezes você inicia um projeto, a pessoa vê o seu projeto e não gostei, tá faltando isso, e só vê defeito. Isso se chama inveja. Inveja.
E ali Adonias sabia que aquele cargo de rei não era para ele, era para o seu irmão Salomão. E ele desejou tanto a ponto de ter feito tudo errado, de ter feito tudo da forma errada. E às vezes o desejo de você possuir determinadas coisas que Deus não reservou para você faz com que você fique endividado. Às vezes faz você se apresentar nas redes sociais de uma forma que talvez na vida real você não é assim. Às vezes você não é feliz da forma que você mostra para as pessoas. Às vezes você não é realizada da forma que você mostra para as pessoas. Às vezes o seu casamento está precisando de um socorro e às vezes você está postando lá família maravilhosa nas redes sociais. Então, tudo por quê? Porque eu preciso mostrar que eu estou bem. Não. Nós precisamos sonhar sim os nossos sonhos alinhados aos sonhos de Deus. Não podemos desejar o que o outro tem. Nós precisamos correr sim atrás dos nossos sonhos, nossos objetivos com Deus, né? E sim lutar por aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Eu sempre digo, coloque um marinheiro para pilotar um avião. Vai dar certo? O que vocês acham? Não vai. Coloque uma cozinheira para fazer uma sentença de um juiz, vai dar certo? Também não vai. Cada pessoa tem seu lugar. Cada pessoa é única. Para cada pessoa, Deus tem projetos e sonhos. A armadura de Saul não coube em Davi. Por quê? Porque Davi tinha a sua própria armadura. Saul tinha a sua própria armadura. A armadura de Deus para a sua vida não é a mesma armadura de Deus para a minha vida. Os sonhos de Deus para a sua vida não são os mesmos sonhos de Deus para a minha vida. Deus tem projetos para pessoas diferentes. Deus tem sonhos para pessoas diferentes. E nós temos que buscar saber quais são os sonhos de Deus para mim, quais são os projetos de Deus para mim. Sabe, nós não podemos ser fotocópias de ninguém. Nós temos que ser autênticos, autênticas. Nós precisamos saber que o nosso chamado é nosso. O seu chamado é o seu. Sabe? Nós não podemos ser fotocópia de ninguém. Nós precisamos entender qual a nossa identidade em Cristo e buscar cumprir todo o propósito de Deus na nossa vida em cima dessa identidade. Nunca querer o do outro, nunca querer ser o outro, mas querer ser você mesmo, querer ser o melhor de Deus nessa terra, reconhecendo a sua identidade, reconhecendo de quem você é, filho, e cumprindo todos os sonhos e projetos de Deus aqui. Amém? Então nunca deseje o que é o do outro. Em Provérbios 14, versículo 30, que diz assim: o coração em paz dá vida ao corpo, mas a inveja apodrece os ossos. Olha só, o coração em paz, ele dá vida. Agora, a inveja destrói o todo, apodrece os ossos. E Jó 5,2 diz: o ressentimento mata o insensato e a inveja destrói o todo. Então nós temos que cuidar para nós não estarmos desejando o que é do outro. Cuidar. Quando vinha aquele sentimento, poxa, fulano ganhou isso, poxa, por que comigo não? Não, você tem que se alegrar com a vida do outro, com o que Deus tem feito na vida do outro. Então, por isso que eu tô falando, eu tô trazendo essas mensagens aqui, porque às vezes a gente fala inveja, eu não tenho inveja. Mas às vezes lá no teu coração tem algum pinguinho lá de inveja que precisa sair para que você venha prosperar, para que você venha alcançar o melhor de Deus. Amém? Terceiro erro de Adonias que nós temos que aprender com ele. Ele não se atentou ao processo. Como eu disse, para ser rei de Israel, primeiro, tinha que ser aprovado por Deus. Segundo, tinha que o profeta ungir com óleo a vida daquele rei, né? Terceiro, tinha que esperar o tempo certo para ser levantado o rei. Tinha que esperar esse tempo certo. E Adonias, o que ele fez? Ele fez tudo o contrário. Primeiro que ele sabia que não era vontade de Deus que ele fosse rei, sim seu irmão Salomão, porque o pai tinha feito uma promessa a Salomão, a Betseba, mãe de Salomão, né? Então ele já sabia que aquele trono não era para ele.
Segundo, ele convocou as pessoas, os apoiadores dele. Ele convocou os apoiadores dele. Nos apoiadores, ele não convidou nem o profeta, porque ele sabia que o profeta ia chegar lá e falou, ó, Deus nunca te constituiu rei. Você está se autodeclarando, mas essa não é a vontade de Deus. Então, sequer ele chamou o profeta, que dirá ser ungido, né? E ele não esperou o tempo. Ele não esperou o tempo. E quantas vezes nós também não nos atentamos ao processo? Não temos paciência no processo. Sabe, os sonhos de Deus, os projetos de Deus, eles vão se cumprir na nossa vida. Pode demorar 1 ano, 2 anos, 10 anos, 20 anos. Nós não podemos nos esquecer das promessas e nem retroceder. Nós temos que continuar confiando em Deus, continuar confiando na promessa de Deus, continuar confiando naquilo que Ele já nos falou através da palavra, daquilo que Ele já nos falou através de sonhos, através de profetas. Tudo aquilo que Ele falou conosco vai se cumprir no tempo certo e da forma certa. Mas quando nós cansamos de esperar, quando nós não nos atentamos aos processos, porque antes de nós ganharmos alguma coisa, nós passamos por lutas, muitas lutas. A Bíblia fala que Jesus, primeiro ele foi para o deserto, ficou lá 40 dias jejuando e foi tentado pelo diabo. E depois da tentação, que explodiu o ministério dele. Então assim, nós muitas vezes vamos ter que ir para o deserto. Deus vai nos levar para alguns desertos para formar o nosso caráter, para nos transformar, para nos moldar. O deserto nunca vai ser para nos matar, mas vai ser para nos forjar. E ele é temporário, uma hora ele vai passar. E quando nós entendermos isso e a gente permanecer inabalável, confiando em Deus e confiando nas suas promessas, nós vamos vencer o processo. E vai chegar a hora de Deus cumprir todos os nossos sonhos, todos os sonhos dele para nós. Vai chegar a hora de nós recebermos a honra do Senhor. Então Adonias, ele não quis esperar nada disso na vida dele. Ele simplesmente pulou as fases. Ele pulou a fase de autorização de Deus, de ser escolhido por Deus. Ele pulou a fase de ter a bênção do pai dele, ele desonrou o pai. Ele pulou a fase de receber o óleo na cabeça dele. E ele já foi direto para a fase de se autodeclarar rei. Então ele pulou todas as fases. Vai dar certo? Não vai. Nunca vai dar. Então o invejoso, ele sempre pula fases. Ele sempre corre atrás dos objetivos dele, ele dá um jeitinho para alcançar as coisas mais rápido e ele sempre pula fases. Só que cada jeitinho que ele der para que consiga as coisas mais rápido, isso vai prejudicar muito mais a vida dele. Então não pule processos, espera em Deus. Amém? O quarto erro que eu vejo aqui que Adonias cometeu foi o quê? Ele agiu com engano e desonra. Todas as vezes que nós desonrarmos, agirmos com engano para conseguirmos algo, esse algo vai nos custar muito caro lá na frente. Muito caro. Provérbios 11, 2 diz assim: quando vem a soberba, então vem a desonra, mas com os humildes está a sabedoria. Provérbios 16, 18 diz: a soberba precede a ruína e a altivez de espírito precede a queda. Olha só. Então a soberba, ela está ligada à desonra. A pessoa soberba, ela não gosta de honrar ninguém, né? E aqui eu digo, o invejoso, ele é soberbo. Ele é soberbo, ele não pensa em mais ninguém. Ele não pensa nos pais dele, ele desonra os pais deles. Ele desonra o patrão dele, ele desonra as pessoas idosas, ele desonra o Estado, a nação dele. A pessoa invejosa, ele não tem honra no coração dele. E muitas vezes ele quer, eu quero, mas ele não quer oferecer nada também para ninguém. Então, Adonias, ele agiu com essa desonra. Ele desonrou o pai dele, ele agiu às escondidas, ele agiu enganando não só o pai dele, mas o irmão dele, e achando que estava
se escondendo de Deus, né? Que Deus não estava vendo nada que ele estava fazendo, é impossível. Quando nós agimos com a natureza de Adonias, desonrando todo mundo, passando por cima de todo mundo para conseguir os seus ideais, nós podemos nos esconder de todos e fazer as coisas escondidas de todo mundo. Mas não tem como nós fugirmos do olhar de Deus. Ele está nos olhando. E a Bíblia fala que Ele nos visita enquanto nós dormimos, para dar a cada um segundo o seu proceder. Então, como tem sido o nosso proceder? Como tem sido o seu proceder? Será que você tem conseguido os seus objetivos, os seus sonhos, os seus projetos através de engano, através de desonra, através de soberba ou não? Se tem conseguido através desses 3 itens, pode ter certeza. Você pode até conseguir alguma coisa, mas lá na frente isso vai te custar caro demais. Que você vai olhar e falar, não valeu a pena. E quais foram as consequências desses erros na vida de Adonias? Um dos erros foi o que? Os seus amigos deixaram ele. Olha só, versículo 1 Reis 1,49 diz assim: Então estremeceram e se levantaram todos os convidados que estavam com Adonias, e cada um se foi ao seu caminho. Olha só, Adonias chamou seus amigos e apoiadores e fez um coquetel, fez um banquete. Coquetel não, fez um banquete, sabe? Ele juntou todo mundo, fez um banquete. Quando a Bíblia fala que quando Davi, ele ficou sabendo que Adonias estava se autodeclarando rei, ele foi lá, falou para Betseba, olha, eu fiz uma promessa a você que seria Salomão o rei de Israel. Então traga Salomão, pega o profeta e vai e unja Salomão, porque hoje eu declaro ele rei sobre Israel. E o profeta foi e ungiu Salomão, rei de Israel. E a Bíblia conta aí no capítulo, você pode ler todo o capítulo, que o rei Salomão, ele veio montado na mula do rei Davi para a cidade e foi feita uma festa, porque todo mundo amava Salomão. E foi feita uma festa. E aí Adonias estava fazendo o banquetezinho dele lá com seus apoiadores, ouviu um barulho na cidade. Olha, o que está acontecendo? Aí foram falar para ele, olha, hoje o seu pai determinou para ungir Salomão rei no lugar dele. Aí caiu por terra, né? Tudo aquilo que Adonias tinha feito. Ou seja, Salomão era o rei legítimo. Teve a bênção do pai, teve a unção com óleo derramado sobre a cabeça dele, feito pelo profeta, e foi aclamado pela população. Agora Adonias estava lá junto com seus amigos e apoiadores, e o que aconteceu com ele? Na hora que ele ficou sabendo que o pai tinha realmente ungido Salomão, os amigos, fugiram. Os amigos fugiram, os apoiadores se estremeceram e fugiram. Adonias ficou sozinho. E aí eu te falo, para fazer aquilo que não agrada a Deus, você tem muitos amigos, não tem? Para chamar você para fazer coisa errada, você tem muitos amigos, tem muitos apoiadores. Tem ou não tem? Tem muitos apoiadores. Sabe? Para descumprir os princípios de Deus, para descumprir as promessas de Deus na sua vida, você sempre vai ter muitos apoiadores e muitos amigos. Mas na hora do apuro, na hora que você estiver entre a vida e a morte, infelizmente, esses amigos, infelizmente, vão te deixar sozinho. E foi o que aconteceu com Adonias. Adonias projetou, planejou, executou, convidou os amigos, fez o banquete, todo mundo comeu, todo mundo encheu a barriga. Mas na hora que ele ficou entre a cruz e a espada, o que aconteceu? Os amigos o deixaram. Então nós precisamos entender que a inveja, ela vai te fazer ficar sozinho. Ela vai te fazer ficar sozinho. Porque os amigos são falsos, os apoiadores são falsos. Talvez esses estavam lá por interesses, pelo banquete, mas não porque amavam e estavam ali do lado realmente de Adonias. Porque se fosse assim, na hora do vamos ver o que aconteceu, eles tinham permanecido. João 14,16 diz: E eu rogarei ao Pai, e vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Existe um amigo verdadeiro, chamado Espírito Santo.
Esse amigo, ele jamais vai te deixar você fazendo o que é certo e o que é errado. Primeiro ele vai pegar no teu pé, vai falar, olha, você está fazendo isso de errado, você está fazendo isso de errado, conserte sua vida. O Espírito Santo vai falar com você. Se você pedir para que ele venha habitar na tua vida, ele vai falar com você. E se você obedecer a voz dele, ele vai sempre morar eternamente com você. Ele jamais vai te abandonar, nunca. Agora, se ele falar com você e você, não, eu vou desobedecer a Deus, eu não quero obedecer a Deus, a Bíblia fala que você entristece ele. Vai entristecendo ao ponto de extinguir ele da sua vida. Então, queira ter verdadeiramente o Espírito Santo de Deus sobre a sua vida. Como que eu tenho o Espírito Santo? Primeiro que eu preciso me arrepender de todos os meus pecados, de todos os meus erros, e pedir a Deus para que Ele venha me salvar, me transformar, e automaticamente esse verdadeiro amigo vem habitar com você. Esse verdadeiro amigo que te transforma, que muda o seu caráter, que muda os seus sentimentos, que arranca o espírito de inveja da tua vida e tudo aquilo que não provém de Deus, que te faz infeliz e que não deixa você ser uma pessoa realizada, esse Espírito Santo transforma. Então Adonias, ele não tinha esse Espírito Santo, ele tinha só os amigos mais chegados que irmãos, que abandonaram ele, que deixaram ele sozinho. Nunca tenha esse espírito de inveja na sua vida, porque você vai chegar uma hora que vai ficar sozinho. Tenha o Espírito Santo verdadeiramente contigo. Quando você tiver o Espírito Santo verdadeiramente contigo, tudo que for inveja, Deus vai tirar de perto de você. E a Bíblia fala que o mal não vai poder te tocar. Então as pessoas podem até ter inveja sobre você, mas não vai pegar você. A inveja não vai te pegar. Por quê? Porque você tem uma proteção do Espírito Santo de Deus sobre a sua vida. Lembra que eu falei lá no início que nós iríamos aprender com os erros de Adonias, com as atitudes de Salomão, que nós iríamos aprender como nós não sermos invejosos e como nós nos livrarmos de pessoas invejosas? Então, esse é o segredo. Tenha o Espírito Santo de Deus na sua vida. Se você tiver o Espírito Santo, praga nenhuma chegará à tua tenda, mal nenhum chegará na tua vida. Haverá uma proteção do Espírito de Deus sobre a sua vida e você não terá esse mal sobre a tua casa, sobre os teus. Amém? A outra consequência, a Bíblia fala que Adonias, já lá no final do capítulo 1, fala que Adonias, quando ele ficou sozinho ali, que aqueles amigos o abandonaram, ele correu para o tabernáculo e tocou na ponta do altar. E tocar na ponta do altar naquela época era pedir o socorro de Deus, pedir o favor do rei. Era uma atitude de humilhação, de arrependimento e de que estava pedindo para não morrer. Então ali Adonias falou, chegou lá, tocou na ponta do altar e falou, né, faça Salomão, né, jurar que não vai me matar, porque ele sabia que ele agiu totalmente errado, ele agiu de uma forma que não deveria, ele tentou usurpar o lugar do outro irmão, então ele poderia agora, Salomão já era rei, então Salomão podia ter matado ele, e ele pediu o favor do rei, né? Então, uma das consequências, ele só não morreu, porque ele foi até o altar e ele tocou no altar. Eu quero dizer a você que esse altar aqui é a representação de Deus. É a representação de Deus. Quando nós nos arrependemos verdadeiramente dos nossos erros, dos nossos pecados, que ninguém precisa nos falar, a gente sabe o que a gente tem feito. Quando a gente se arrepende verdadeiramente, a gente corre para o altar de Deus com um coração sincero. Ele escuta o nosso clamor e Ele nos salva da morte. O final do invejoso é a morte. A Bíblia fala que o salário do pecado é a morte. Então, todo invejoso, se ele não se arrepender, ele vai morrer. Tanto a morte física quanto a morte espiritual, eterna. Então nós precisamos entender que nós não podemos ter esse espírito de inveja na nossa vida. Não podemos.
Nós não podemos ser Adonias, nós temos que ser como Salomão. O que Salomão fez com o irmão? Ele poderia matar. O irmão tentou enganar ele, tentou enganar o pai. O que ele fez? Ele perdoou o irmão. Então tenha desejo sempre e a decisão de perdoar todas as pessoas que tiverem inveja de você. Ore pelos seus inimigos. Não fale mal sobre a vida de cada um deles, mas ore por eles. Ore e ame seus inimigos. Perdoe quantas vezes for necessário, porque ele não sabe o que ele está fazendo. Ele não sabe que o mal que ele está desejando para você é o mal que vai vir contra a vida dele. Então ore para Deus ter misericórdia dessa pessoa, assim como Salomão teve misericórdia do seu irmão quando ele tocou na ponta do altar. E eu gostaria de falar para você ainda, em 1 Samuel 16:7, esse versículo fala que Deus, ele não vê como o homem vê, ele está atento ao coração, ao nosso coração. Então, porque as pessoas, ela vê o exterior, mas Deus, ele está atento aonde? O nosso coração. E Deus, ele viu que o coração de Adonias se arrependeu ali quando ele tocou naquele altar. Tanto é que no capítulo seguinte aconteceu uma história parecida com o irmão dele, só que o irmão dele foi morto, mesmo tocando no altar. E por que ele não foi morto? Porque o coração dele se arrependeu verdadeiramente do que ele estava fazendo. Então quero dizer a você, quando você se arrepende verdadeiramente dos sentimentos que tem te guiado, das decisões que você tem tomado que desagradam a Deus, e você toca na ponta do altar, Deus, ele te livra da morte. Ele te livra da morte. E quando nós temos a atitude que Salomão teve de perdoar aquela pessoa que tem inveja contra as nossas vidas, Deus também nos abençoa. Olha a vida de Salomão. Uma hora eu vou vir aqui falar só sobre a vida de Salomão. Quem foi Salomão? O homem mais sábio da face da terra, que igual a ele nunca mais haverá. Riquíssimo, abençoado. Por quê? Porque ele servia a Deus. Ele servia a Deus. E o que nós aprendemos com essa história de Adonias? Existem sonhos e projetos de Deus que é só para você. Existem sonhos e projetos de Deus que é só para mim, que não cabe em mais ninguém. Então corra atrás desses sonhos, desses projetos. Saiba quem você é em Deus. Se você ainda não tem a identidade de filho de Deus, decida ter, porque todo mundo acha que é filho de Deus. Mas a Bíblia fala que só é filho de Deus aquele que decide fazer a vontade do Pai. Então tenha a identidade primeiro de filho de Deus. Depois corra atrás dos sonhos e projetos de Deus que Ele preparou só para você e mais ninguém. Segundo, nunca almeje o lugar do outro. Busque saber qual é o seu lugar. Nunca almeje o lugar de ninguém. Se alegre com a conquista de outras pessoas, seja seu amigo ou não. Nunca queira o lugar de ninguém. Terceiro, sonhe sim, mas alinhe seus sonhos aos sonhos de Deus. Sonhe, projete. Eu quero fazer uma viagem. Coloca na presença de Deus. Projeta. Eu quero construir uma casa. Coloca na presença de Deus. Eu quero arrumar outro emprego. Coloca na presença de Deus. Eu quero fazer isso, isso e aquilo. Coloca na presença de Deus. Tudo. Coloque na presença de Deus. Alinhe seus sonhos aos sonhos de Deus. Quem vai ganhar com isso? Você. Quarto, não pule fases. Respeite o processo. Não pule fases. Tá difícil, o ano talvez foi difícil para você e às vezes você tem olhado a vida dos outros. Nossa, para outras pessoas foi tão fácil, para mim foi tão difícil. Não importa. Continue confiando em Deus e nas promessas que Ele já fez para você um dia. Mas Deus nunca me fez promessas. Abra sua Bíblia que você vai ver muitas promessas de Deus ali para você. E confie nelas, que vai dar tudo certo. Quinto, não faça nada sob desonra e engano. Nunca haja com engano, com desonra, com ambição, com soberba. Isso só vai trazer ruína para sua vida. Sexto, tenha o Espírito Santo como seu melhor amigo. Item 6.
Tenha o Espírito Santo como seu melhor amigo. Essa é a melhor escolha que você pode fazer na sua vida. E o 7º, para encerrar: quando errar, toque na ponta do altar, com um coração sincero e arrependido. Quando você errar, porque nós erramos todo dia, ninguém é perfeito, nós pecamos sim todos os dias. Toque na ponta do altar com o coração arrependido. E Deus, Ele sempre vai te livrar. Ele sempre vai te dar o escape. Aquela sentença de morte que tinha sobre Adonias foi mudada quando ele tocou na ponta do altar com o coração sincero. Então toque sempre na ponta do altar e perdoe todas as vezes que for preciso. Amém? Deus abençoe muito a sua vida, que essa palavra venha edificar o seu espírito. E eu espero você aqui para assistir as próximas ministrações. E peço, compartilhe essa mensagem, se inscreva nesse canal se você não é inscrito e compartilhe para todas as pessoas que você conhece, porque com certeza Deus quer falar com o mundo nesse tempo. Deus abençoe.